existem pessoas que são extrovertidas, algumas pessoas são muito introvertidas, e hoje nós vamos falar um pouco dessa perspectiva do relacionamento. Eu sou Elaine Magari e eu sou treinadora. Eu faço imersões, faço palestras também e eu ajudo você a restaurar o seu relacionamento ou até mesmo melhorar para que você viva dias incríveis. Hoje nós vamos falar sobre a dificuldade de se relacionar. Quando que você deve se preocupar com esta dificuldade de se relacionar? Quais são os sintomas físicos, né? Os sintomas emocionais que trazem para você um alerta? Tem algum momento na sua vida que você vai precisar assinar aí um alertinha, tá? Alguns momentos. Então, nem todas as pessoas que você conhece têm dificuldade de se relacionar com as outras. Algumas pessoas são introvertidas, enquanto outras pessoas são extrovertidas. Eu quero perguntar para você: você é uma pessoa extrovertida ou você é uma pessoa introvertida? A pessoa introvertida é que tem dificuldade em se relacionar. A extrovertida é aquela que, sabe, ela aparece, ela é mais alegre, ela não tem dificuldade nenhuma de se expressar. Mas vamos lá. Algumas pessoas, elas têm dificuldade, outras nenhuma dificuldade. Então, isso é mais no ambiente social, é mais na ambiência. Enquanto os outros são dominados pela timidez, tá? Para alguns a interação social é natural. E aqui vai um adendo muito interessante, gente. Nem sempre a pessoa que é introvertida, esta pessoa, realmente ela tem dificuldade de se socializar no ambiente interno. Às vezes essa dificuldade é só no externo, tá? Então a socialização não é com os parentes, nós não estamos falando disso, tá? Então, algumas têm dificuldade natural, tá? Outros já se amedrontam, como que fala a palavra? Amedrontam. É apavorante para elas conversar com outras pessoas. É importante ressaltar que as personalidades são diferentes de cada um. Cada um tem uma personalidade e às vezes nós queremos colocar debaixo das mesmas, usar de mesmas medidas, usar de mesmas regras para todo mundo, tá? E querer fazer uma medição ali. Então, para algumas pessoas, isso é aterrorizante. Enquanto isso chega a apavorar ela de não se movimentar. E nisso são situações de bloqueios e problemas nos relacionamentos. Então, se você, quando vai sair de casa, você precisa sair de casa, chega a ser apavorante, dá palpitações, daqui a pouco eu vou falar de alguns sintomas, dá um desespero realmente, isso está fora dos limites. É realmente uma situação de bloqueio, é um problema de se relacionar associado com com condições mais sérias. Então, quando a dificuldade de relacionar, ela prejudica o seu dia a dia, não é comum. Pode até ser comum, mas não é normal. É comum que você pode ver em outras pessoas isso também, mas não é normal, tá? A timidez leva a pessoa a ser prejudicada fortemente. Mas uma timidez leve, ela já provoca um resguardo. Isso não se trata de algo tão prejudicial, quando é uma timidez leve. Mas quando é algo que realmente vira assim um transtorno, uma fobia, ou caracterizado uma manifestação com tensão nervosa, isso dá um desconforto. Então vamos lá. Gente, você aí é uma pessoa que é tímida ou você é uma pessoa extrovertida? Em que nível você tá? Compartilhe comigo. Eu, Elaine Magari, por mais que vocês me conheçam, com certeza a pessoa olha para mim e fala: nossa, a Elaine é extrovertida. Se você observar, eu naturalmente, eu sou uma pessoa que não sou extrovertida.
naturalmente, se eu chegar num ambiente, vai me acarretar algumas timidez e algumas dificuldades, até mesmo de conversar. Porém, aqui na internet, aqui com você, que eu já considero você de casa, você fazer parte do meu dia a dia, aí eu já sou mais natural. Eu já sou uma pessoa que solta umas brincadeirinhas, eu sou uma pessoa que dou gargalhada fácil, então eu não sou retraída. O que acontece? Geralmente essa fobia é quando eu vou num ambiente que realmente eu não estou no controle. Então, exatamente, é uma posição de segurança. A pessoa que ela é tímida para sair de casa é porque ela está numa posição de insegurança. Ela sabe que ela está à exposição e ela está a julgamentos da sociedade. Aí você se preocupa com o que os outros estão falando. Mas, conscientemente, você diz, não, eu não me preocupo com o que os outros estão falando. Mas esse processo não é consciente. Este processo é inconsciente e ele compromete os teus desempenhos, qualquer atividade que você vai fazer. Por isso que eu disse para você, atrapalha você no teu trabalho, atrapalha você nas entrevistas de emprego, atrapalha você na convivência com sua família, atrapalha você se relacionar afetivamente com outras pessoas, demonstrando verdadeiro amor por ela. E a pessoa que tem dificuldade, é tímida, e ela tem dificuldade de se socializar, não significa que ela não ama, não significa que ela não gosta das pessoas. Isso não significa nada disso, gente, tá? O que as pessoas elas associam a falta de afetividade, de socialidade, né, com amor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando a dificuldade vem acompanhada com alguns sintomas físicos, é hora de você ligar o sinal de alerta, porque essas dificuldades no seu relacionamento vão vir acompanhadas de medo, ansiedade, palpitação, isolamento, sudorose, gente. Sabe o que é sudorose? É aquela mão molhada, o suor da mão excessivo. Vem também acompanhada com agressividade, vem acompanhada por autoestima, irritabilidade, mau humor e angústia. Vem com medo. A pessoa tem medo de sair de casa, a pessoa tem medo que vá acontecer algo com ela, ela tem medo da exposição. Talvez isso é até inconsciente, você não saiba, mas ela tem medo de ser exposta, ela tem medo de ser julgada, ela tem medo de ser ridicularizada, porque possivelmente essa pessoa ela viveu isso já. Se essa pessoa não viveu diretamente, é possível que ela tenha visto alguém, tá? Alguém ser ridicularizado, humilhado, ofendido em público. Então, isso fez com que ela agisse com cautela. Você conhece pessoas que foram ridicularizadas em público e, com isso, desenvolveram um grande medo de se relacionar? E aí também vem, muitas vezes, a depressão, gente. Nós estamos no Setembro Amarelo. No Setembro Amarelo, a gente é focado na prevenção ao suicídio. Nós estamos ali cuidando das pessoas, mas também ao mês das doenças emocionais, onde a gente foca diretamente nessas doenças emocionais para que a gente consiga contribuir, ajudar mais pessoas. Então, a depressão é realmente algo que desencadeou desta falta de socialização também. Muitas vezes, a pessoa, diante de público, diante de pessoas, ela é feliz, ela é alegre, ela tem uma máscara, mas aí, quando ela está sozinha com ela mesma, ela não suporta. Ela não suporta a própria companhia. Ela não quer ficar consigo mesmo. E por que a depressão acontece, gente? Por que muitas vezes a pessoa ela tem pensamentos tóxicos? Por que muitas vezes vem na mente dela dor, sofrimento,
ela acredita que ela não tem capacidade. Eu vou compartilhar algo com vocês aqui nesse momento, que é algo bem forte, que acontece muito com as pessoas que têm uma mente suicida. Ela tem uma mente que diz que está atraindo ela por isso. E aconteceu isso devido a uma sequência de atitudes, tá? Então, vem para a pessoa uma desesperança, ela não tem mais expectativa positiva, só expectativa negativa. É algo comum passar isso na mente da pessoa sempre que vai dar tudo errado. Ela perde o sentido da vida, ela acredita que os seus problemas nunca vão ser resolvidos. Por isso elas têm essa ideia, elas têm esses pensamentos horríveis, porque quando ela pensa nisso, é como se ela visse uma solução para aquela situação. Ninguém, mas ninguém na face da Terra que tem mente suicida, que tem pensamento suicida, ela quer morrer de forma alguma. Esta pessoa realmente, ela não sabe mais como lidar com essas coisas, ela se sente incompetente, ela acredita que não é mais atraente, ela acredita que é um fardo, ela acredita que não merece mais viver porque ela não tem mais nada a oferecer. Isso aqui já é um nível, gente, elevado para a depressão. E a depressão, ela pode aparentar simplesmente pelos motivos de medo de sair de casa, ela pode apresentar pela falta de desejo de fazer o básico. O que é o básico, gente? Tomar banho, escovar o dente, cuidar da sua aparência, se alimentar. Algumas pessoas têm excesso de sono durante o dia e falta de sono à noite, então ela não consegue dormir. Ela troca o dia pela noite, que nem uma criança, um bebê, ela troca o dia pela noite e à noite ela fica acordada com os pensamentos acelerados e no outro dia ela não quer acordar, ela não quer se levantar e por isso ela quer dormir mais tarde. Quanto mais ela dorme, mais ela quer dormir. Conhece pessoas assim? E isso pode ter começado, gente, pela falta de socialização, pela falta de se relacionar, pela falta de conhecer outras pessoas, outros ambientes, tá? O outro ponto, né, que é o outro sinal, né, físico, sintoma físico, ansiedade, tá? Esta pessoa que tem dificuldade de se relacionar, ela tem muita ansiedade, ela quer muito fazer as coisas todas ao mesmo tempo, ela começa a imaginar e quer fazer acontecer. Só que aí vem algo muito interessante, vem a frustração, porque ela não consegue que as outras pessoas acompanhem o ritmo dela. As coisas não acontecem na velocidade que ela espera. E aí vem a ansiedade. E nesse momento é onde que muitas vezes as pessoas deixam de se relacionar porque elas se frustraram com determinada pessoa. Entendeu? Outra coisa, gente, outro sintoma físico, tá aí, sintoma emocional. Esse é físico, palpitação. O teu coração começa a disparar quando você pensa em sair de casa. Porque dentro de casa você está num ambiente protegido. Dentro de casa você está num ambiente que está dentro, né, entre aspas, do seu controle. Então, quando você pensa em sair, chega da palpitação. Outras pessoas usam isso como isolamento social, só que ela não sabe que ela está se isolando. É inconsciente, é um sintoma emocional, só que é inconsciente, ela nunca quer ir, ela nunca quer fazer, ela sempre quer ficar no ambiente dela. O sintoma, esse é físico, a sudorose, gente. Quando você chega em ambientes que você não conhece, ou você precisa sair de casa, suas mãos já começam a suar de pingar. Tem gente que chega a pingar, então isso chama sudorose. É porque você está fora da sua zona de conforto. Outras pessoas que têm dificuldade em se relacionar, ela chega a ser agressiva.
Porque lembra que eu disse logo no início, algumas pessoas viram outras serem ofendidas, algumas pessoas foram humilhadas publicamente, algumas pessoas presenciaram ou viveram esse tipo de emoção. Quando ela pensa que alguém vai ofender, ela já vai e ofende primeiro. Ela já vai e fala primeiro. Então, ela se torna uma pessoa agressiva. Ela se torna uma pessoa arrogante. Ela se torna uma pessoa prepotente, porque ela quer sair na frente. Antes que você me ofenda, eu te ofendo. Simplesmente é uma defesa. A pessoa está na defensiva. Aquela pessoa que nunca é ela que erra, é porque ela tem dificuldade de se relacionar, ela tem dificuldade de se socializar, porque ela se protege. Outro sintoma, aquela pessoa que se gaba, aquela pessoa que se acha, aquela pessoa que diz que é aquilo, mas você perceptivelmente, né, no seu olhar, você consegue ver que a pessoa não é tudo isso, só que é a defesa dela. Ela se ilude acreditando que ela tem qualidades que ela não tem, que ela é boa no que talvez ela não seja tão boa, porque, novamente, ela foi tão retraída, ela foi tão humilhada que ela começa a desenvolver essa defesa. Outra coisa, baixa autoestima. A pessoa que tem dificuldades em se relacionar, ela tem baixa autoestima, porque ela acredita que não tem nada a entregar ao próximo, não tem nada que ela possa ajudar a outra pessoa ou contribuir. Ela não se sente capaz. É uma crença de capacidade, tá? Outro sintoma, tá? A pessoa tem irritabilidade, gente. É uma pessoa que fica irritada com facilidade. E muitas vezes ela tem irritabilidade e ela não sabe nem o porquê que ela está sentindo o que ela está sentindo. Talvez esse motivo não é externo, esse motivo é interno. A hora que ela vê, ela está de mau humor. Ela é uma pessoa muitas vezes bipolar. Às vezes ela está feliz, às vezes ela está alegre. Só que a maioria das vezes os sentimentos são negativos. Conhece alguém assim? Ou talvez você é assim. Você está... não, né? Você está se sentindo assim. Porque você não é assim. Você não foi projetada desta forma, mas você definitivamente, você começou a ter esse comportamento. Então, irritabilidade, mau humor, a angústia é do que vem de dentro para fora, tá? São manifestações do que você tem dentro de você. Então, para que esses indícios fortes aqui de dificuldade de se relacionar não te limite a um convívio, não se torne um transtorno psíquico em você, você vai precisar começar a ter algumas atitudes que vão te afastar disso. Porque o comum é as pessoas com esses sintomas, elas fortalecerem isso e ter atitudes que vão afastar ela de outras pessoas. Vamos lá, deixa eu te dar um exemplo mais afinco aqui. Quando as suas atitudes afastam as pessoas, se você vive de mau humor, é irritado, é indisposto, se o seu senso de autocrítica é muito elevado, se as suas atitudes vivem afastando você das outras pessoas, é um sinal de distimia. A gente fala distemia, né? Mas é um sinal. Esse distimia é um transtorno depressivo e permanente que pode levar você a ter um isolamento social. Você realmente vai passar a ser uma pessoa introvertida e vai viver realmente isolado socialmente. Então aqui é um ponto a se analisar. Como está? Você é uma pessoa bem-humorada? Você é uma pessoa alegre, uma pessoa flexível, ou é uma pessoa irritada, indisposta, nunca está com vontade de fazer nada? É uma pessoa reclamona, ranzinza, pessimista? Como que, se eu ligasse hoje para tua família, se eu tivesse teu número e ligasse para qualquer familiar seu, o que ele diria de você? Como ele falaria? Como que ele diria que você é? E olha, a pessoa que diante de outras ela é extrovertida, ela é brincalhona,
ela, sabe, esta pessoa tem grandes chances de estar mascarando uma timidez. Ela tem grandes chances de estar mascarando a real identidade dela. Só que dentro de casa, as pessoas que te conhecem, as pessoas que convivem com você, elas sabem quem você é. Elas conhecem a tua personalidade. Coisas que as pessoas não imaginam acontecem dentro de casa. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você dentro de casa? Você já parou para pensar? Você já parou para analisar? Então vamos lá. Quando os relacionamentos, eles são tóxicos e abusivos. Você já viu falar em relacionamento tóxico? Já viu falar em relacionamento abusivo? Relacionamentos tóxicos são aqueles relacionamentos marcados por ciúmes, por dependência, por agressividade, por extremismos. Gente, por um bom período, eu tinha uma dependência do meu esposo. Eu adoecia quando esse homem saía de casa. Ele fica se achando, viu, gente? Mas isso não é saudável, porque realmente eu queria ele perto de mim. Mas eu tenho uma cunhada que um dia eu estava conversando há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava conversando com ela. E eu falei para ela, explicando quais eram os sentimentos que eu tinha quando meu marido saía de casa antigamente. Eu ficava mandando mensagem, ligando. Por mais que ele estava na casa do irmão dele ou estava na casa da mãe dele, estava num ambiente seguro, aquilo para mim era desesperador. O sentimento que eu tinha era o sentimento de abandono. Isso é um relacionamento tóxico. Esse é um relacionamento tóxico. Apesar do meu amor, apesar do meu cuidado, apesar da minha atenção, que eu me preocupava nessa época, meu marido bebia e dirigia, eu tinha desespero, eu tinha medo que acontecesse algo com ele. Esta dependência, quando ele saía perto de mim, passava um tempo, eu tinha angústia, eu tinha palpitação, eu tinha falta de ar, eu tinha pensamentos repetitivos, pensamentos negativos. E isso é um relacionamento tóxico e abusivo. E eu não sabia disso, porque eu tinha uma dependência, eu tinha um excesso, eu tinha uma possessividade. Você já ouviu falar em possessividade em relacionamento, gente? É comum a pessoa querer ter controle sobre a outra e ter dependência. Se ela não estiver perto de você, não é feliz. Conhece alguém assim? Ou aquele relacionamento que é marcado por ciúmes. Se você dá risada, é um problema. Se você coloca uma roupa, é um problema. Todo comportamento, ele é um problema para a pessoa que é ciumenta. Eu já vivi em relacionamento abusivo, de eu não poder pôr uma roupa, de eu não poder brincar, de eu não poder sorrir, porque a pessoa acreditava que isso era uma oferta, e isso era uma insinuação. E esses relacionamentos que a pessoa não tem liberdade para sorrir, ela não tem liberdade para vestir, ela não tem liberdade de ir e vir, isso é relacionamento abusivo. E também, o que mais que está relacionado quando você tem um relacionamento tóxico ou abusivo? Agressividade, extremismo, tá? A pessoa se torna agressiva, ela chega a machucar a outra, ela vive no extremismo, ela age assim sem ter um motivo aparente, acabando até colocando em risco a saúde física e a saúde emocional. Conhece gente assim? Já viu pessoas assim? Fale para ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Vale a gente salientar que esse tipo de relação é comum. É comum, mas não é normal. Os relacionamentos, eles foram criados, desenvolvidos, nós desde lá desde o Adão e Eva, os relacionamentos é para aconchegar, é para confortar, é para a gente se amar. Mas quando esse tipo de relação, ele vem acompanhado com transtorno, com síndromes, com depressão, bipolaridade, dependência química, comportamento antissocial, transtorno explosivo,
Isso não é saudável. Então, abra a mente, entenda, conheça, saiba qual nível você está. Você precisa saber mais. Eu estou aqui à disposição. Pergunte, coloque aqui que eu vou poder falar para você, tá? Sobre tudo que aconteceu comigo, as minhas experiências que eu vivi. Então, como que você vai agir se você tem dificuldades em se relacionar? Você precisa realmente desenvolver algumas atividades para você. Você precisa realmente começar. O primeiro processo é o consciente. Segundo processo é buscar ajuda. Sozinha você não vai conseguir, porque você precisa traçar planos, metas e objetivos para que isso seja resolvido na sua vida, tá? Precisa ter ajuda, muitas vezes, de terapeutas, muitas vezes você precisa de ajuda de psiquiatra, tratamentos com medicação, e muitas vezes você vai, se estiver com sintomas leves, você observar que isso não é uma fobia, isso não é uma depressão, não, isso não é um comportamento explosivo, algo que está sob o seu controle, ou a sua dificuldade é apenas de se socializar, de sair de casa, você está percebendo isso, está nesse início, você pode pedir ajuda de pessoas que vão trazer para você soluções, que você vai traçar metas para começar a se socializar melhor, vai traçar metas para você colocar no seu dia a dia, e essa exposição vai fazer bem a você, que você vai ver que as pessoas não mordem, você vai ver que nem todas as pessoas elas estão ali com a intenção de criticar, você vai começar a observar que não é tão difícil assim, que é possível. O que a gente lembra que eu disse para você? Muitas vezes a gente acredita que não é possível, que não dá certo, que eu não consigo. Então, se eu pensar, lembra que eu digo para você, se eu pensar que não consigo, eu não consigo mesmo. Então, você precisa começar a desenvolver essa exposição um pouquinho moderada, sabe assim? Essa exposição um pouco mais natural. Então, as pessoas que mais são admiradas são as pessoas que realmente elas têm esse social. Não significa que ela não goste de ficar sozinha, tá? A companhia dela é muito boa, a ponto dela querer ficar sozinha. Só que nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Nós fomos feitos para se socializar. Então você tem que ativar realmente a identidade. Você tem que ativar realmente saber quem é você. Então você vai desenvolver algumas atividades para isso. Quais são as atividades que hoje faz você se sentir melhor? Quais são as atividades que faz você se sentir importante? Quais são? Compartilhe comigo, que eu gostaria de saber de você quais são essas atividades. Então vamos aprender a lidar. Não é que você é uma pessoa que não tem mais jeito. Pelo contrário, se você está aqui, você está buscando ajuda. E isso é muito massa, gente. Isso é muito importante quando você busca ajuda. Quando você busca ajuda para você e para os seus. E aqui vem algo muito importante. Tem pessoas na nossa família que têm dificuldade em se relacionar. Os nossos filhos adolescentes, por exemplo, eles têm dificuldade em se expressar. Por quê? Eles foram tanto cobrados e massacrados que eles já não querem mais, tá? Então, para você manter um bom relacionamento, você vai ter que parar de criticar e entender, porque se você tem um filho pequeno e este filho pequeno faz um erro, é muito comum você agredir verbalmente, é muito comum você ofender essa criança, e aí o que acontece? Ela para de se relacionar contigo, ela para de expressar o que ela sente, ela passa a viver no mundo dela, no mundinho ideal que ela cria para ela. E se essa criança tivesse um tanto de sabedoria como você,
é para ter, ela ia falar assim: mãe, criança faz criancice. Aí o pai ou a mãe vai olhar para aquela criança com outro olhar.